Amados, o meu encargo é compartilhar com os irmãos sobre a mesa de Deus e a mesa dos demônios. Partindo do seguinte, Paulo nos diz para atentarmos nas coisas que não se veem. Não tem como sermos bons cristãos se nós não desenvolvermos pela fé e pelo amadurecimento espiritual a percepção das coisas espirituais. Nós vivemos mergulhados em um em um mundo espiritual. Há um mundo, que é esse em que nós estamos, que é composto de coisas visíveis, coisas que enxergamos e tocamos até, coisas materiais, visíveis, tocáveis, e coisas espirituais, mais exatamente, seres espirituais. Então, precisamos nos dar conta do que vemos e dar conta do que não vemos. Então, alguém que prospera na vida espiritual, na vida cristã, é alguém que vai desenvolvendo a capacidade de analisar as coisas que se veem a partir de uma percepção do que não se vê. Não queira entender o que você vê sem a percepção do que você não vê. Está complicado isso ou não? Não analise as coisas com base em ciência. Você não vai chegar a lugar nenhum. Analise as coisas com base em coisas que você não vê, mas que a palavra de Deus informa que existem e que o Espírito de Deus se move no coração para nos trazer a percepção. Entre as coisas que não vemos, nós temos as coisas divinas e temos as coisas malignas. E nós precisamos discernir o que é divino e o que é maligno. Então, dentro desse contexto das coisas visíveis e invisíveis, nós precisamos discernir a mesa de Deus e a mesa dos demônios. Bom, eu quero ler com os irmãos rapidamente, aqui no capítulo 10, primeiramente, versos 20 e 21. O 20 diz assim, eu leio a primeira parte e os irmãos completam. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser Então vejam, irmãos, do que está falando a palavra a nós. Que o Senhor nos dê percepção para discernirmos essas coisas. E para chegar ao ponto de dizer isso, Paulo começa a falar desse assunto de uma forma ilustrativa, falando da história de Israel. Então, desde o versículo 1, Paulo começa a contar a história de Israel e apresenta a mesa que o Senhor preparou, e nós já vimos isso,
e a mesa que os demônios prepararam. A história do povo de Israel saindo do Egito. Antes eles eram apenas uma família, a família de Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos. E eles vão ao Egito numa situação de fome nos dias de José, vão para resolver o problema da fome, mas permanecem por lá e não retornam para Canaã, que era a terra que o Senhor havia dado. Isso os leva a se desenvolverem ali no Egito, pelas comodidades, e eles esquecem das promessas do Senhor a Abraão, Isaque e Jacó, e por lá permanecem. E eles deixam de ser uma família para se tornar um povo, muito numeroso, mas muito numeroso mesmo. No começo eles contavam com a generosidade de Faraó, por conta das coisas que José havia feito no tempo de ser ele governador. Mas os séculos se passaram e se esqueceu-se da história de José e surgiram faraós que passaram a oprimir o povo, que eles se tornaram um povo estranho dentro do Egito. E eles então foram escravizados, subjugados, e clamaram ao Senhor. E o Senhor preparou para eles um libertador, que foi Moisés. E chegou o tempo da libertação. É uma história de muitos e muitos anos. Desde que eles clamam ao Senhor, o Senhor ainda vai produzir Moisés. E Moisés vai aparecer como real libertador 80 anos depois. Vem a situação das 10 pragas, o povo sai do Egito, vai para o deserto, rumo a Canaã, o lugar para onde eles tinham que ter retornado, tão logo cessasse a fome, nos dias de José. Mas passaram-se quantos anos? Desde o dia que foram até o dia que começaram o retorno. Quanto tempo se passou? É bom tempo, né? 400 anos. Não tinham ideia nenhuma de voltar. Voltaram por causa das pressões. Só que agora eles não são mais uma família, são um povo. E aí começa uma história, irmãos, que retrata muito bem a nossa história. A história do povo de Israel é uma figura da nossa história. Não havia povo de Deus na terra. Os povos na terra, todos eram pagãos, ou seja, adoradores de falsos deuses, de ídolos, que são demônios. E o Senhor, então, quer fazer deste povo, descendência de Abraão, Isaque e Jacó, um povo seu, que o adore, e que firme com ele um pacto, uma aliança. A princípio, eles gostam muito de toda a ideia, afinal de contas, eles se tornaram escravos, estavam sofrendo e clamaram ao Senhor. E a libertação veio. Então há a história da travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel passa, o exército de Faraó vindo atrás é afogado pelo fechar dos mares, do mar, e eles então começam a caminhada para Canaã, uma caminhada de mais ou menos, não mais do que 500 quilômetros. Era algo em torno de uns 450. Se eles fizessem, era uma multidão, algo entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas. Façam as contas rápidas aí. 500 quilômetros, vamos tomar por conta a base de 500 quilômetros. Se eles fizessem 10 quilômetros por dia, o que é modesto, quanto tempo eles cumpririam esses 500 quilômetros? É rápido, né, Zé? Não dá 2 meses. Mas eles começaram a mostrar, revelar, que eles gostavam mesmo era do Egito.
Eles foram chamados para ser povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação de sacerdotes, uma nação especial na terra, mas eles gostavam mesmo era do Egito. Irmãos, nós somos assim. Então nós podemos ver na história deles muitas coisas que agem em nós. E nós temos que aprender com a história deles. A maioria não venceu, eu digo de Israel. Por quê? Porque não fecharam um pacto com o Senhor conforme o Senhor propôs no Monte Sinai. Então, é a respeito disso que eu quero falar com os irmãos. Deus preparou uma travessia sobrenatural. Aquela multidão de 2 milhões de pessoas andando no deserto. No deserto não tem nada, mas Deus proveu de maneira sobrenatural um maná que aparecia toda manhã. Aquilo era recolhido como uma farinha e dali se preparavam muitas coisas. E aquilo era o alimento suficiente e necessário para eles. A água brotava de uma pedra que o seguia. Providências sobrenaturais. Havia uma coluna de nuvem, não era uma nuvem natural, era uma nuvem sobrenatural que manifestava a presença de Deus entre eles, especialmente a presença do Espírito Santo. E aquela mesma coluna de nuvem que durante o dia lhes fazia a sombra do Todo-Poderoso, à noite se tornava uma coluna de fogo extraordinário, sobrenatural, que iluminava e aquecia, porque as temperaturas no deserto caem demais à noite. Então eles conviviam diariamente com muitos milagres do Senhor. As sandálias não gastavam, as roupas não gastavam, os pés não inchavam. Eles viviam diariamente, mergulhados em coisas sobrenaturais, mas eles gostavam mesmo era do Egito. E por conta disso eles se rebelavam, adoravam falsos deuses. Amados, todas essas fraquezas, todas essas más inclinações de Israel se manifestam em nós. E nós temos que vencer para não sermos derrotados como eles. Essa é a lição que Paulo está querendo nos ensinar. Então vejam. Leiam, por favor, irmãos. 1 Coríntios 10, verso 6. Então, não estamos vendo apenas uma história do passado, mas uma história do passado que reflete a nossa situação atual, e Paulo está dizendo que isso se tornou exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas que eles cobiçaram, que mais adiante, como lemos, vai ser chamada por Paulo de mesa dos demônios. Então, toda aquela providência divina que eu falei é a mesa de Deus. Mas vão surgindo coisas no deserto, tentações malignas, e o povo vai caindo em uma após a outra. O que são essas tentações? A mesa dos demônios. E de uma maneira muito aplicada ao que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, que é participando da mesa do Senhor, Paulo nos recomenda no capítulo seguinte, no 11, a nos examinarmos para não comermos indignamente. E o exame principal qual que é? Não comermos da mesa dos demônios,
mas comermos das coisas de Deus. É isso que nós basicamente nos examinamos. E se temos feito a coisa errada, temos que nos arrepender, confessar nossos pecados e retornar à comunhão com o Senhor. Não é? Então essas coisas foram escritas para exemplo nós, para que não cobicemos o que eles cobiçaram. E depois, em seguida, ele vai falar de 5 situações do deserto. E depois de falar das 5 situações, no verso 11, ele vai tornar a repetir essas palavras. Leiam o 11, por favor, irmãos. Então, irmãos, é para nós, não é? O fim dos séculos tem chegado. Chegou, né, Di? As coisas estão acontecendo assustadoramente, né? As coisas proféticas, eu estou dizendo. Então, vejam agora. A primeira coisa que eles fizeram, verso 5, eu vou ler. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Caso número 1. Verso número 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. É o episódio do bezerro de ouro, é o caso 2. O caso 3, não pratiquemos imoralidade. A palavra aqui é fornicação, que é sexualidade fora do casamento, sexualidade desenfreada. Até bacanal no deserto eles fizeram, irmãos. Sabe o que é isso? Uma palavra feia, né? Orgia. Pecado número 3. E caíram num só dia 23.000. 29. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e pereceram pela mordidura das serpentes. Pôr o Senhor à prova é um quarto caso, uma quarta tentação, um quarto prato demoníaco posto na mesa dos demônios. E uma quinta situação, não murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então são 5 casos. E nós vamos procurar ver cada um com muito cuidado. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, vai ser uma leitura um tanto quanto longa, mas a leitura por si mesmo fala. Então, primeiro caso, verso 5. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O que significa isso? Que saíram do Egito para entrar em Canaã, mas não foram dignos da dádiva, do presente, do dom divino. Se rebelaram, até que chegou um ponto que o Senhor falou: não entra mais, não entra mais, vocês vão morrer no deserto. Por isso a caminhada que podia ser em 40 dias até, acabou sendo em 40 anos. Principalmente para que eles morressem. E Paulo está nos exortando aqui, olha, não cobicem as coisas que eles cobiçaram. Então vamos ver esse caso. Vamos abrir em Números capítulo 12, 13. Números capítulo 13. Vamos fazer uma leitura longa aqui. E no fim nós vamos orar. Então, nós estamos aqui, irmãos, segundo a contagem de um especialista judeu, eles estão aqui em torno de 1 ano e 4 meses
da saída do Egito. 1 ano e 4 meses. E eles vão ter mais essa rebelião contra o Senhor. Então, 1 ano e 4 meses, 400 e tantos dias, e muita coisa tinha acontecido, muita rebelião. O Senhor querendo fazer um pacto com eles, e eles adorando o bezerro de ouro. Essa é uma das coisas. E em apenas 1 ano, menos que 1 ano e meio, houveram 10 rebeliões. E essa aqui foi a gota d'água para que Deus trouxesse essa palavra de castigo. Então vamos ler, a história fala por si só. O Senhor vai enviar espias à terra de Canaã, para que vissem e constatassem a riqueza da terra que o Senhor estava dando a eles. Eles já estavam não muito longe, mas o que vai acontecer aqui vai ser um desastre. E eles vão acabar por ficar 20 anos parados nesse ponto, até voltarem à caminhada, irmãos. Mas vamos lá. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés. Verso 2. Eu leio sempre a primeira parte, os irmãos vão reagindo, tá? Com a leitura do restante. Envia homens que espiem a terra de Canaã. Enviou-os Moisés do deserto de Parã. Então, aqui o Senhor vai dizer quem são esses que formaram essa equipe de 12. Era um representante de cada uma das 12 tribos. Então, como são nomes, nós vamos pular. Vamos agora para o verso 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Vede a terra, que tal é? E o povo que dela é forte e qual é a terra em que habita, se é boa ou má? Também, qual é a terra, se é fértil ou estéril? Amém. Então aqui é a missão dada, certo? Vão lá e espiem tudo. As pessoas, a terra, tragam um relatório completo. 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob. E subiram pelo Negueb. E viram estavam e Tamar, filhos de Aná. Hebron foi 7 anos do Egito. Amém. Então aqui eles viram os filhos de Anak. Guarde bem isso. 23. Depois vieram até o vale de Escol. E dali o qual puseram 2 homens, como também romanos. Então veja a abundância da terra, né? 2 homens para levar um cacho. 24. Esse lugar se chamou o Vale de Escol.
causa do caso que alimentaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, Voltaram eles de Ará. caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A casa vieram de fora, a ele e toda a congregação, e mostraram os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra e verdadeiramente esse é o fruto dela. Amém. Leiam de novo a segunda parte. E E verdadeiramente Então, foi conforme o Senhor prometeu e trouxeram provas, certo? Vamos continuar. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. e as cidades muito grandes, também Davi. Os filhos de Anak são gigantes, tá, irmãos? São homens de estatura exagerada. 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os hebreus, os defenderam, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Ele, os vamos donos da terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui há uma situação importante. Caleb fez calar o povo. Eles estavam apresentando o relatório. Aí eles começaram a dar muitos detalhes dos filhos de Anak, das cidades, do tamanho das coisas, já botando um desânimo no povo. O cacho, esqueceram do cacho de uva. Esqueceram. É a terra mana leite de mel. Esqueceram. E agora estão só com os olhos no que parecia ser impossível. Aí o Caleb, vendo para que lado estava virando a prosa e o relato dos outros de 10, né? Porque eles eram 12. Caleb e Josué estão positivos e animados. Mas os outros 10 já estão desanimando o povo. E eu acredito que a Caleb e Josué, 40 dias com esses 10, eles falaram: isso aí vai dar porcaria. Esses caras não são confiáveis, não. Bom, vamos ver, vamos continuar. Vamos ler de novo, leiam de novo o 30, irmãos, porque essa passagem é muito forte para o nosso viver. Vamos lá. Irmãos, isso é o que a gente tem que aprender a falar para o tentador. Isso é o que a gente tem que aprender a falar para o desânimo. Sempre que o diabo vier nos tentar com as suas cobiças, com os seus pecados, com a sua mesa maligna, tanto para nos desviar o propósito, como para nos desanimar, nos abater, dizendo: não vai dar. Esse negócio de ser cristão não vai dar. Mas eu pergunto, se esse negócio de ser cristão não dá certo, você vai ser o quê? O que diria Pedro? Que você vai ser? Vai? 1 de Pedro 5, vai ser o quê? Se você não reagir, o que vai acontecer com você? 1 de Pedro 5, irmãos. O que o diabo está fazendo? Vai devorar, filho. Então, esse negócio de ser cristão tem que dar certo. Senão você vai morrer vivo. Você vai ser comido por vermes vivos. Você vai ser devorado por depressão.
por angústia, visitações malignas na madrugada, você não vai dormir, seus filhos vão se perder. Reage! Reage! Feche o pacto com Deus, não faça como esse mundo de cristão otário aí. Só canta, 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 canta e não sai do lugar, não colhe nada. Ainda hoje, eu ouvi um videozinho curto de uma senhora idosa, como o pessoal diz, né? A irmãzinha do coque, falando assim, eu gostei, ela concordou comigo, então eu gostei. Ela falou, hoje o pessoal só canta. Canta, 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 canta. O círculo de oração acabou. Os jovens não se santificam mais. Está falando de Assembleia de Deus, meus irmãos. Acabou. Agora é só canta, canta, canta. É luz piscando, é só ir. Canta. Falei, puxa, a velhinha, a irmãzinha, está na percepção. Está orando. Tem que reagir. Esse negócio de ser crente tem que dar certo. Deus já nos deu o seu poder. E nós temos que ir firme nesse combate, irmãos. Não fique por caminho, não. Reaja. Resista ao diabo. Até que ele fuja da sua vida. E na hora que ele fugir, sabe o que ele vai fazer? No dia seguinte ele vai voltar. É sempre assim. Mas vai ficando forte. No dia seguinte você fala, vai que apanhar de novo, rapaz. Dá-lhe uma surra e durma em paz. Aí como ele não tem mais nada para fazer, ele vai voltar no outro dia. E você vai ficando bom. E o resultado disso é que Deus vai estar treinando pessoas para reinar sobre a terra. Mas esse é um outro assunto. Mas ele treina na pancadaria, irmãos. Ele treina no meio da luta. Vamos continuar aqui. Então guardem bem esse verso 30. Vamos prosseguir um pouco mais. 31. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: irmão, nunca diga isso, irmãos. O diabo vai encher a tua cabeça para dizer que você é fraco. E somos mesmo. Mas o que diria Paulo? Tudo. Irmãos, esse tudo, ele é uma coisa impressionante. Talvez você vá ficar com sensações de quase morrer. Mas você tem que dizer assim, ô diabo, hoje não é dia de morrer não, viu? Pode sair daqui em nome de Jesus. Você vai levantar, vai continuar vivo e só vai morrer na hora que Deus quiser. Não abra mão de nada. E corra atrás do que você deixou para trás. Dá tempo ainda. Vamos prosseguir. Que fala negativa, não é mais forte do que nós. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. Então eles chegaram bendizendo a terra, os frutos, e que de fato manava leite e mel, mas eles ficaram com medo das pessoas por lá. 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação. A praga desses 10 malditos espias contaminou o povo. O povo foi tomado por aquele desânimo.
Impressionante, né, irmãos? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pois não. Onde que está isso? Tá. Mas meus irmãos que viram comigo desesperaram um pouco. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor de meu Deus. Aleluia. Essa é a mensagem, irmãos. Bom, irmãos, eu tenho um encargo. E essa história só vai terminar no capítulo 14, verso 38. Então não vai dar para a gente chegar lá. Mas vamos parar aqui e vamos ler Josué 16, 14, e a gente prossegue da próxima vez na leitura. Josué 14, 8. 14, 8. 14, 8? Ah, sim. Vamos ler o 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Senhor querido. Verso 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Aleluia. Então Josué perseverou e Moisés lhe abençoou com uma herança especial, não é? Então, irmãos, eu paro a palavra por aqui e eu quero convidar os irmãos para um tempo de oração. Para termos diante do Senhor uma reação. Uma reação. Nós não podemos entrar na onda. O povo entrou na onda dos 10 pessimistas, incrédulos. Mas é certo que o adversário nos persegue de uma maneira muito feroz. Ele é um leão dando volta, rugindo, querendo nos devorar, querendo nos destruir primeiramente a fé, e depois vai destruindo a vida, de muitas formas. Então, a nossa vida cristã, irmãos, é uma vida sempre de reação. Isso vai acabar, sabe, irmãos? Uma hora vai acabar. Acaba quando eu morro, ou vai acabar com certeza quando Jesus voltar. Mas até lá, nós temos que estar sendo fortalecidos na força do poder do Senhor. Fortalecidos no homem interior. E Paulo ainda caprichosamente pede a Deus, nessa oração, para que Deus conceda, segundo a riqueza da sua glória, os sermos fortalecidos com poder, mediante o Espírito no nosso homem interior. Ontem, o André, falando sobre o Espírito Santo, comentou, 2 Timóteo, vou pedir para os irmãos abrirem lá, que eu quero orar com base nessa passagem. 2 Timóteo, capítulo 1.
versos 6 e 7. Diz assim: Timóteo, aqui nesse momento, ele se encontra em Éfeso, para onde o Paulo tinha enviado, mas ele está muito enfraquecido. As situações, a luta do dia a dia, problemas de saúde, problemas com os irmãos e tal, ele estava profundamente enfraquecido. E ele era um jovem. E ele está enfraquecido, e Paulo vai dizer isso. Te admoesto. Eu vou ler tudo. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives. Aqui a palavra reavivar é o reavivar de um fogo, sabe? É como um braseiro que está se apagando e você abana. Então, a palavra grega sugere um reanimar de fogo. Então, te admoesto que reanimes o fogo do dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: você tem um dom, que é o Espírito Santo, que eu mesmo ministrei a você. E esse Espírito que está em você não tem nada a ver com a tua fraqueza. Ele em si é um espírito de poder. Ele é um espírito de amor. Ele é um espírito de moderação. Moderação aqui, a melhor palavra é sobriedade. Sabe aquela coisa de ficar pensando só pessimistamente? Sabe quando os pensamentos ruins não saem da cabeça? Isso é uma arma divina, é uma arma maligna a ser reprimida e expulsa. Paulo chama isso de dardo inflamado do maligno. A mente tem que ser uma mente de fé. E o diabo investe contra a nossa mente, para a nossa mente ficar como uma daqueles 10 espias, desanimados, que não olham mais para a bênção, só olham para os problemas. E o que eles vão fazer ao longo daquela história? Vão querer matar matar Moisés e Arão e levantar uma nova liderança que os leve de volta ao Egito. Isso nós vamos ver da próxima vez. Então esse é sempre o trabalho do diabo, nos desanimar até voltarmos à antiga situação. E aqui Paulo está encorajando Timóteo a reverter essa situação. Não, para Timóteo, para. Se você ficar fraco assim, não vai sobrar nada de você. Reaja. Eu mesmo te impus a mão para te ministrar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo não tem nada de covarde. A covardia é sua e é nossa. Mas o Espírito em si é de poder. Poder divino. O poder do Todo-Poderoso. É o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É de amor. Amor fala daquela consolação divina que vem para o coração, que reanima na hora da angústia. É como o pai abraçando a criança, né? A mãe abraçando a criança na hora do desespero. Então, há um revestimento de poder, de consolo e o que talvez seja o principal, a mente voltando a uma situação equilibrada de fé. O dardo maligno apagando e restando uma mente calma, como lá em Efésios 4, de 4 a 6. Então eu queria convidar os irmãos para nós orarmos. E como aqui há uma situação de imposição de mãos, eu quero convidar quem se sente desanimado, enfraquecido, que venha aqui na frente para nós impormos a mão. E nós vamos orar. Se você se sente com necessidade de fortalecimento, de consolação, qualquer uma dessas 3 coisas. A primeira é poder. A segunda é amor.
Amor de pai. Amor que acalma o coração, que derrama consolação, que faz você se sentir seguro e confiante de novo. Então, a primeira coisa é poder, a segunda coisa é amor, e a terceira coisa é mente. Mente, a mente não para, nem dormir não dorme. Nem dormir não dorme. Acorda muitas vezes durante a noite, pensando coisas ruins, durante o dia continua pensando coisas ruins. Há também a gravíssima situação de tentação de pecar, todo tipo de pecado. A mente tem que voltar à calma, à paz, à fé, à sobriedade, tranquilidade. Queria chamar os irmãos presbíteros para virem aqui. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu para isso. Não é? Então, eu vou orar e vou pedir para os irmãos presbíteros irem calmamente impondo a mão. Nós vamos voltar a fazer isso com frequência, sabe? Porque a parada está muito dura para todo mundo e nós precisamos desse revigor, esse revigoramento a todo tempo. Tá? Então eu vou orar e vou pedir para os irmãos repetirem comigo aqui a oração que eu vou fazer e os irmãos presbíteros vão impondo as mãos, tá bom? Vamos fazer assim dessa vez. Então vou pedir para que esses que estão aqui repitam a oração e os que estão sentados, que não vieram querendo, também repitam. Querido Pai, em nome de Jesus, clamo a Ti por fortalecimento. Querido Senhor, não quero desanimar. Preciso do Teu poder. Segundo a riqueza da Tua glória. Venha, Senhor. E revigore-me. Fortaleça-me no Teu próprio poder. Que é o poder que ressuscitou a Jesus. Querido Espírito Santo, venha me fortalecer. Venha com Teu poder prevalecer sobre a minha fraqueza. Revigora-me, Senhor. Empodera-me, Senhor. Visita-me, Senhor. Livra-me do desânimo. Livra-me, Senhor, da angústia. Senhor querido, refaça a minha força. Me dê força para a luta. Força para resistir ao diabo. Para fazer o diabo fugir. Força para apagar. Todo dardo inflamado do maligno. Fortalece-me, Senhor. Na força do Teu poder. Fortalece-me. Ó Senhor. Faça-me poderoso na batalha. Dá-me o vigor que puseste em Davi. E diante de um exército assustado, por um inimigo poderoso, tão novo, tão ainda jovem,
Franzino se dispôs a lutar e liquidou o gigante. Querido Espírito Santo, se move em mim com o mesmo vigor e coragem para lutar e vencer os anaquins, os gigantes, derrubá-los um por um. Ninguém pode prevalecer contra o servo do Senhor. Fortalece-me, Senhor. Dá-me a vitória sobre aquilo que tem me derrotado. Levanta-me, Senhor. Revigora-me. Empodera-me. Ajuda-me a orar. A me fortalecer em oração para resistir ao diabo até que ele fuja. Querido Deus, também rogo a Ti por amor. Querido Espírito Santo, é Teu ministério derramar o amor de Deus em nossos corações. Derrama, Senhor. Derrama o Seu amor. Livra-me das minhas angústias, das minhas tristezas, das minhas más recordações. Livra-me, Senhor. Abraça-me com Teu abraço paterno. Me pega nos Teus braços. Faça-me sentir consolado e seguro como uma criança no braço de sua mãe. Querido Deus, derrama o Teu amor em meu coração. Devolva-me a alegria e a paz e o entusiasmo de ser Teu filho. Livra-me de estar cabisbaixo, desanimado. Consola-me, Senhor, com o derramar do Teu amor. Faz-me sentir seguro em Teus braços, ó Deus. Querido Senhor, bendito Espírito Santo, em nome de Jesus, também eu peço sobriedade mental. Numa época de tanta ansiedade, tanta depressão, tantas doenças psíquicas, como nunca houve antes. Senhor, eu preciso de estabilidade mental, estabilidade emocional. Querido Senhor, dá-me uma mente sóbria, vigilante, desperta, uma mente de fé, que não se apavora, mas que clama a Ti. Dá-me uma mente, Senhor, capaz de perceber o ataque maligno e logo apagar o dardo inflamado. Livra minha mente de confusões. Querido Senhor, ajuda-me a apagar dardos. Não deixe-me vendido na mão do adversário. Não deixe os espíritos malignos manipularem os meus pensamentos. Dá-me uma mente de fé, de equilíbrio,
de sobriedade, sabendo com que estamos lidando, sabendo o que temos da armadura de Deus. Ajuda-me, Senhor. Reaviva-me. Revitaliza-me para o caminhar de fé. Tira de mim todo lixo maligno e põe em mim a tua própria presença. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me no teu poder. Renova-me no teu amor. Renova-me na fé em ti. Destrua em mim toda a obra do diabo e faz-me andar um viver de santidade e de alegria em ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Recomeça. Leva-me adiante. Dá-me entusiasmo na fé. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O Senhor abençoará. Irmão, só quero acrescentar uma coisinha. Eu não gosto de ficar falando mal dos cristãos, não. Pelo contrário, detesto. São irmãos e nós temos que nos respeitar. Mas há coisas que nós não podemos abraçar de modo algum. Se fosse numa outra situação, alguém diria assim para a banda: vai lá, manda ver, faz um fundinho, e vai aumentando. E o canto, e não haveria oração, irmãos. E o que se produz é só um ambiente emocional. E na segunda-feira, está tudo do jeito como estava antes. Eu estou falando de coisas que eu estou ouvindo dos pastores que promovem isso, irmãos. Então nós precisamos de oração, abrir a boca, com fé e falar. A música deve seguir se houver um avivamento, uma coisa assim, mas não deve ser a nossa motivação. Isso não tem nada a ver com emocional. Isso, pelo contrário, a fé ela começa bem racional, bem lógica. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quais são as promessas de Deus para mim, e é o que Paulo está falando para Timóteo. O espírito que eu coloquei em você não é de covardia. Você está entendendo, Timóteo? É questão de mente. Poder, amor, equilíbrio. Não é? Então não fique preocupado se você não sentiu nada, se você não se emocionou. Eu até agradeço muito o Senhor por isso. Esse é o caminho da fé. Em algum momento o Senhor libera as coisas emocionais e nós podemos sentir coisas extraordinárias. Mas normalmente não começa com o emocional, começa com a fé. Amém, irmãos?